Can you hear me now? Oh, it's Steve calling. Damn it. Estás-me a ouvir agora? Tá, estou. Estava sem Ok, som no pronto. telemóvel. Então, Ok, então vamos. Tudo bem? como estás? Eu estou fixe, estou em casa. Pois, por isso é Estou que tranquila na minha. eu já estou, acho que já estou a começar a dar um bocadinho tilt. Já estou a ficar um bocadinho Aham. farto de casa. Opa, é normal, isto é completamente normal. Mas opa, se saíres de vez em quando para dares um passeio assim. Sim, mas mesmo Compensa. assim acho que, sobretudo a falta de contacto com o pessoal está-me a dar cabo aqui de um... E acho que subconscientemente alguma coisa está a mudar dentro de mim. Tenho Achas? tido os sonhos mais estranhos e mais mirabolantes de sempre. Sim, olha, eu ultimamente eu tenho sonhado bué e tem sido sonhos mesmo estranhos. E eu não costumo assim lembrar-me dos sonhos frequentemente. Pois é isso, concordo. eu acordo e lembro-me de tudo. Tenho tido Exato. sonhos. Juro, é mesmo estranho. É que todas as noites eu tenho acordado com um sonho mesmo estranho, que às vezes nem faz sentido e assim. E não é comum, não é usual, não sei. E olha, agora estás a dizer isso, será que isto tem alguma razão? Tipo, É tem algum assim, eu motivo? acho que estou a sonhar mais porque também tenho dormido muito mais. Também. Não Acho sei. que, Não acho sei, que porque eu tipo, também. porque eu acordava sempre com o alarme antes das 6h30 e acordava sobressaltado e era, ai, tenho de ir. E nem sequer tinha tempo para pensar nos sonhos, ou se tinha sonhado, ou se não tinha sonhado, ou etc. Isso pode ser isso, realmente. Agora não, eu agora ponho o despertador, dou-lhe snooze para aí 3 vezes antes de me levantar. Depois fico a pensar no que sonhei. E depois são coisas tão estranhas. Eu no outro dia estava. Aquilo era uma espécie de Kidzania, mas Fixe. muito maior. Uhum. E nós íamos para lá de comboio. E aquilo Boa. basicamente era o Reino Unido. Ah, Ou seja, o Reino Unido era a ok. Kidzania. E eu arranjei. E depois, tipo, para tu entrares em todo lado, tinhas de ter uma espécie de cartão. De cartão, tipo, uma chave de acesso a todos os sítios. E eu arranjei uma chave de acesso VIP. Então tinha acesso a todas as divisões. E roubei Isso eu não fiz. uma uma garrafa de champanhe à rainha. Mas Que era uma incrível. garrafa de champanhe especial porque cabia lá uma chave. Era uma chave de vidro. E depois eu estava-me a tentar esconder. Estava a tentar esconder a garrafa. Mas depois a minha mochila ficou transparente. E eu tinha medo que os guardas vissem. Então eu fui esconder a garrafa junto às linhas de comboio. Ah. E quem estava comigo era um rapaz que eu já não vejo há para aí 6 ou 7 anos. Opa, acontece. Opa, a sério, tu tens que escrever isso, a sério. Isso dá grande história, faz super sentido. A sério, as sonhos são mesmo estranhos, juro. Não, é que Eu não te vou contar os meus sonhos, porque são, se calhar, muito mesmo random, mas, yeah. é que normalmente eu arranjo sentido nos meus sonhos. Este não arranjas. Por exemplo, no outro dia foi... Eu estava na festa de 18, pós-quarentena, pós-Covid, de uma amiga minha. E eu estava lá com outra amiga a fazer um puzzle gigante no chão. Estava toda a gente a jantar e a festejar e nós estávamos no chão a fazer um puzzle e eu estava a chatear a minha amiga que fazia anos. E depois, se eu Opa. pensar, eu chatei a minha amiga que fazia anos no dia-a-dia, ou seja, essa parte já é normal. Ok, mas a parte toda a fazer um O puzzle. puzzle, a minha outra amiga que estava lá a fazer o puzzle tinha-me dito que andava a fazer puzzles na quarentena. Pode ser por causa disso. E eu Pode ser por assumo que seja o subconsciente a juntar peças de uma forma muito estranha. Mas opa, a Juntar rainha de peças? Inglaterra, sem juntar peças de puzzle também. Exatamente. A rainha de Inglaterra, não sei. E hoje foi um sonho de terror em que eu acordei à meio da noite e pensei, eu tenho de escrever isto. E depois disse, isto é tão bom que eu de manhã vou-me lembrar. E não faço a Não mínima te sobre o que lembraste. é. De Ok, não zerinho. percebi. Não faço a mínima sobre o que é que é.
Zerinho. Exato, é mesmo, tu tens uma sensação do sonho, mas não te lembras do que é. Tu te lembras da sensação, mas não te lembras do sonho. Sim. É mesmo estranho. Tipo, eu acordei e Mas isso disse, eu acontece. devia escrever isto ao telemóvel a ver se vale a pena alguma coisa de manhã. Mas estava tão cansado que disse, opá, isto é genial. Eu a pensar na minha coisa. É claro que de noite qualquer coisa é espetacular e qualquer coisa faz sentido, não é? Mas Exato, sim, isso é eu de verdade. manhã lembro-me que isto... Isto é exato. E outra coisa que me acontece, desculpa, é, Vai lá. eu acordo, estou a sonhar, e acordo, percebo que é um sonho e digo, que estupidez, porque é que eu não faço, porque é que eu estou contra mim? Por exemplo, no outro dia com a mochila a ser transparente, eu disse, vou voltar para o sonho e vou fazer a mochila opaca. E voltei para o sonho e a mochila já não era transparente, tipo, vou... Uou, isso tu controlaste os teus sonhos, verdade? Não, Eu acho que eu não controlei um sonho, não. eu acordei Sim. conscientemente e acho que foi no processo de voltar a adormecer, eu continuei o sonho, depois perdi, eu fui à meada. Uau. Isso é fixe. Eu também tenho muito aquela tendência de tipo acordo e tento voltar ao sonho porque estava a ser fixe ou estava a ser interessante ou quero chegar a alguma conclusão. Só que depois estás a frustrar ali pensamentos, depois não está em nada. Mas eu, por exemplo, sonhos de terror, eu queria fazer um reparo aí. É que tipo, os meus sonhos de terror são mesmo estranhos porque não são nada. Como é que eu vou dizer? Não é nada real, eu sei que não é nada real, mas não tem pessoas, não tem monstros, não tem nada, mas tem coisas repetitivas e isso mete-me muito medo, não sei, Como eu assim, tenho trauma coisas com repetitivas? sons, gestos, mas não é ninguém ao mesmo tempo, é só coisas repetitivas e não sei, isto é muito estranho, eu tenho grande pavor com isso, juro, com relógios, eu não posso estar a ouvir um relógio nem sons, não gosto de ouvir sons repetitivos e tenho grande trauma com isso, não sei porquê, mas tenho. E todos os meus pesadelos têm a ver com isso, têm a ver com coisas repetitivas, sons repetitivos, não sei. É muito estranho. Mas tipo, mas tu tens pesadelos? No sentido Já não de... tenho há imenso tempo. Pois, porque eu lembro-me de haver um pesadelo que eu tinha quando era miúdo, que eu acho que tive aquele pesadelo para aí 2 ou 3 vezes, que era num barco a vapor, tipo no Mississippi, tipo Tom Sawyer, com as Uau. rodas à volta, e eu estava a fugir de um homem que parecia o Slash, o guitarrista, aquele com o chapéu alto e com o cabelão, Sim, estou a ver, estou a ver. e ele estava atrás de mim. E eu não sei porquê, eu nunca ouvi nada, nunca ouvi muito dele, mas acho que ele deve ter aparecido numa série qualquer do Disney Channel ou assim. Ah. E eu, mas aí acordei sobressaltado. Agora eu acordo, pode ser um sonho que eu não gosto. Eu acordo e digo, que estúpido, porque é que eu estou contra mim mesmo? Porque é que eu não me ajudo nos meus sonhos? E, Opa, é verdade, e tento realmente. remendar isso. Mas a nossa cabeça está sempre contra nós, eu acho que é essa a conclusão que chegamos, não sei. Mas tem muita piada, porque está contra nós com coisas estúpidas, não é com coisas que façam Mas é que sentido. é mesmo, exatamente, é tipo problemas que tu ficas, isto é um problema sequer? Tipo, Pois é como é que isto isso. aconteceu? É que tu nos sonhos, Exato. às vezes tens de resolver determinados problemas que são mesmo complexos e depois tu acordas e é, por amor de Deus, isto é óbvio, não é? Porquê é que eu não fiz Exatamente, isto? exatamente. Porquê é que eu simplesmente não fui Mas é embora? verdade. Porquê é que eu... Não, tinha de resolver aquilo porque havia qualquer coisa que... Mas pronto. Exato. Mas depois quando tu acordas, as coisas parecem que já não fazem sentido. Pois Portanto, é não há. isso. É mesmo estranho, é que no sonho faz sentido e tu quando tu tentas pensar, tu achas que estás a pensar tudo direito, mas quando estás acordado já não faz sentido. Mas quando estavas a sonhar fazia sentido de alguma maneira. Por Mas exemplo, pronto, a é mim estranho. essa parte do sentido não sentido às vezes é com partes do corpo, tipo um braço que está na zona da perna e no sonho faz Ah, sentido. E eu, claro, tipo, é sim, ali que é o claro, braço, não é? óbvio. Ah, ou então uma parte do corpo está ligada tipo por fios, mas que faz sentido. E depois eu acordo e digo, realmente não é assim. Mas tipo surpreendido, tipo, como se estivesse a constatar a anatomia humana pela primeira vez. Realmente o braço é em cima, não é em baixo. Tem muita Não piada. é? É tu às vezes acordas mesmo. É mesmo confuso. Mas há aqueles sonhos que parecem mesmo reais, que eu acordo e eu ainda acho que ainda estou a viver essa realidade. Juro, é bastante estranho quando isso acontece. Mesmo. Quando morre um amigo meu, tipo num sonho,
Eu às vezes quando acordo acho que ele ainda está morto. É mesmo estranho, juro. Acontece-me também muitas vezes isso. Mas com outras pessoas, não tanto comigo. Não sei. Ou então às vezes eu sei que sonhei com alguém. Não sei quem, mas sei que sonhei com alguém que eu Que é? conheço. E estou no... E depois a meio do dia de repente, sonhei com aquela pessoa, foi aquela pessoa que estava ali no sonho, não sei porquê. Às vezes são pessoas com quem eu não falo há imenso tempo. Sim, e às vezes são pessoas que tu nem conheces, mas que pronto, tens uma ideia da pessoa. Sim, e está Não ali. sei, e elas aparecem. Mas tem Elas muita do nada piada. aparecem no sonho. Exato. Acontece imenso. Eu gostava de poder controlar os sonhos e de me lembrar de tudo. Acho que tinha piada. Ai, sim. Mas eu acho que isso é possível. Eu sei que é possível. Mas Há pessoas que o tens que ter fazem, uma mas concentração. Mas eu à Porque tu noite estou tens tão que. cansado. Eu do dia normalmente já estou cansado. Eu à noite, eu aterro. Eu não me lembro de nada. Da mesma forma que não me levantei para escrever a ideia, eu não tenho capacidade Exatamente. mental para dizer vou continuar o sonho. Sim. Eu quero manipular o sonho para ser desta forma. Esquece, já foste. É o que o meu cérebro quiser, eu aceito. Exatamente. Mas isso também é verdade. E, por exemplo, tu tens que acordar e ir logo registar. Só que quando tu acordas, há um momento que tu te lembras do sonho e tu não te vais lembrar logo de registar isso. Porque É depois acabas isso. mesmo por esquecer o sonho. Sim. Exato. E depois. Olha, nós tivemos. Diz. Oi? Nós tivemos 11 minutos a falar sobre sonhos. Pois é. Isto é qualidade. Já vai um Qualidade. terço do episódio. Um quarto. Normalmente os episódios andam à volta dos 40. O objetivo era aos 30 inicial, mas anda à Mas é volta assim, dos ou não? 40. Uma coisa estranha que eu também tenho feito, que eu fiz, não é tenho feito, que eu fiz, é mudei o meu look ligeiramente e agora estou de Uau! bigode. O Ah! que é uma Tens que coisa mostrar. estranha, porque eu ainda não me habituei. E tipo, eu estava a cortar a barba porque estava grande. É que não é grande, é tipo, fica grande, mas com manchas, porque eu ainda não tenho barba na cara toda, então é estranho. Então depois eu Sim. tiro, porque ela depois não cresce mais, só fica tipo cebosa, parece que sou. Parece que tipo não me cuido, nem lavo, nem nada. E então estava a cortar e decidi, vou deixar o bigode. Ah, Sim. Deixa eu ver. É e diferente. é estranho, eu olho para o espelho e digo, ui, calma, pois é, estou com bigode. É mesmo estranho. Eu imagino Ao que que me sim. disseram, e ando a perceber se as pessoas gostam, se não gostam, porque eu ainda não sei se gosto. Uhum. E o melhor comentário foi, assim pareces mais português. Isso foi bom, isso foi O bom. que é que isto quer dizer? Estás Eu a não ver? sei, mas agora acho que nesta quarentena parece mais português. Pronto, olha, estás a ver? Não sais de Portugal mesmo. Nem sais de casa. Se És for para o mesmo Reino Unido para o tipicamente ano, português. para as pessoas saberem que eu sou português. Sim, exato. Começa a vincar essas coisas, a usar bigode, sei lá. Vou Outras tatuar a coisas, não sei. bandeira de Portugal na testa. Sim, sim, sim. Acho que também. Ou no braço. No braço, mais subtil, não achas? Pronto. Ou então faço musculação e faço no peito para depois poder mexer o peito e fazer como se a bandeira estivesse a abanar. Ok, isso era genial. Ok, Era sim, fixe. acho que sim. É claro Acho que que para é isso era genial. preciso fazer exercício, isso já dá demasiado trabalho. Ia só ficar uma coisa estranha. Mas a ideia era engraçada. Sim, ia resultar. Ia resultar. Eu apoio, apoio. Quando fores para o Reino Unido, a primeira coisa que tens de fazer é tatuar a bandeira de Portugal. A minha mãe vai ouvir isto e vai-me dizer para eu não fazer, não é? Vai-me logo Claro, dizer para eu ter juízo. sim. Mas pronto. Então, pergunta inicial 15 minutos Ah, depois. 15 minutos depois. Ahm, Era só curiosa para saber qual é que era a pergunta. Se pudesses colaborar, é uma pergunta que eu não sei a resposta, para mim, Ok. ainda, porque depende muito. Mas se pudesses colaborar com alguém à tua escolha, pessoa viva ou pessoa morta, num projeto, quem seria? Porquê? E qual o Famoso tipo e de assim. projeto? Jesus, calma, isso é muito complexo. Mas é tipo famoso e assim, ou também pode ser Quem tu pessoas. quiseres. Ok, ok. Opa, isto é muito complicado. Mas eu vou dar uma resposta. Ahm, Opa, existe tanta gente que eu não me importava de colaborar, obviamente. Mas, opa, eu acho que vou arriscar tipo num famoso, não é? Porque acaba por ser famoso, sim. E porquê é que estás a dar
arma branca de todas as pessoas famosas. Mas tu não tens resposta? Não, Absolutamente eu nenhuma? tenho, assim, depende muito do tipo de projeto. Por exemplo, eu já estou a Exatamente. colaborar com pessoas, com algumas pessoas. Este podcast está-me a fazer poder colaborar com algumas pessoas que eu quero, o que é fixe. Mas, tipo, a nível Já de tens pessoas resposta. famosas, depende muito. Se fosse para fazer um filme, gostava de trabalhar com o Tom Hanks ou com a Emma Watson. Por exemplo, se fosse para fazer um podcast e acho que era uma coisa mais acessível, adoraria fazer um episódio com o Miguel Luz. Sim, estava bem, não. Era espetacular. Opá, agora depende, percebes? Depende muito Da área. da não é? área. Exato. Opa, eu vou. Leonardo da Vinci, provavelmente. Ou Miguel Ângelo. Mas já mortos, não é? Aí, foste aos clássicos. Mas as Claro, tartarugas achas que- ninja achas que- ou. Pintura. Ou Opa, seja, eu não tenho assim os muita artistas e técnica não de as pintura, tartarugas. mas eu acho que ia aprender um bocado com eles, não achas? Eu acho que sim. Acho que, é assim, depois de te ver a desenhar, acho que era mais provável eles aprenderem alguma coisa contigo, não é? Até parei. Mas Oi. tu a explicares o que é o Joker e assim, mostrar-lhes os sim. teus desenhos. Ia ser incrível. A questão de trabalhar com uma pessoa que já está morta há tanto tempo é que eu sinto que muito provavelmente não seria produtivo. No sentido não em sei. que ou tu ias lá e tu ias ficar pasmada com o mundo há 500 anos e não ias estar a reter tanta coisa, ou então o artista vinha cá E e, não ia perceber nada. e não ia perceber o que é que se passa com o mundo. Ia estar. É claro que isto, Mas se for. excluindo essas coisas todas. Sim, acho que é uma boa resposta. Mas estava-te a perguntar, não sei se percebeste, se era com os artistas ou se era com as tartarugas ninja. Com os artistas. Sem dúvida. Com as tartarugas. Acho que sim, era Nem fixe tinha as lembrado tartarugas disso. ninja. Eu sei. E até cada nome dele já é um Sim, é o artista, Miguel, não é? o Donatello, o Pois. Rafael Eu descobri isso há pouco tempo. e o Leonardo. Mas agora estás a dizer. Exato, incrível. Fogo. Por isso é que tu disseste Escolhi dois dois deles, disseste duas tartarugas, então eu estava. Duas a questionar as tartarugas. Nem estava a associar a isso. Mas, por acaso, quando eu descobri isso, fiquei mesmo. Sei lá, fiquei mesmo feliz quando eu soube que era isso e fui logo ver um episódio de Tartarugas Ninja. Juro. Há descobertas que são tão óbvias e depois nós quando eu pelo menos falo por mim, quando descubro fico, oh meu Deus, que fixe, pois é, isto é assim. É, não é? Por exemplo, a mim foi Exato. Há descobrir coisas assim. o Scar do Rei Leão. Sim. É Scar porque tem uma cicatriz. E Scar é sério? cicatriz. E eu fiquei, Como é que eu nunca tinha pensado nisso? é essa a reação, é tipo, é tão óbvio, como é que eu não. Mas é mesmo fixe depois pensar nestas coisas. É mesmo, eu adoro saber essas coisinhas pequeninas. Mesmo tipo, isso não vai te ajudar em absolutamente nada para a vida, não vai contribuir absolutamente nada para o que tu vais fazer na vida, mas é fixe saber estas coisas. Eu São adoro. coisas mesmo que gostarias. E eu também adoro. É muito fixe. E há certas coisas que é tipo, que são coisas tão óbvias, eu fico, ok, eu só aos 16 anos é que descobri isto. É isso, é tipo, como é que eu passei tanto tempo da minha vida sem pensar nisto? É que... Exatamente. Mas pronto, enfim. E agora, É. apresenta-te. Exato, ainda não me apresentei. Pronto, olá, sou a Joana, tenho 17 anos, ando na Escola de Artistas Soares Reis, no curso de Design de Comunicação. E acho que é isso. És uma excelente desenhadora. Ui. Humilhaste-me na guitarra durante 2 anos. E és a manager do podcast. Sim, deste podcast, exatamente. Isto é importante dizer, é que sou a manager do João. Exatamente. Ou seja, tu és a pessoa que dá o feedback. Já depois de saírem, porque eu lanço-os logo, mas tu és a primeira a dar o feedback, a ouvir e a dizer. Claro, e bem detalhado, não é? Sim, o que está bem, o que sou está mal, o que é que prática, podia. não é? Sim, é espetacular. Exatamente. E também às vezes decidi à hora que saiu o podcast, então Sim. tem Quando tudo a ver eu não com fazia os episódios no dia, como aconteceu este domingo. Não, eu gravei o episódio no sábado, por acaso, mas depois só lancei tipo domingo à noite. Mas já gravei Pois foi, episódios pois foi. mesmo no dia, então não há possibilidade
de marcar a data. decidir uma hora, exato. Acaba de editar, é- mete só o jingle e mete logo mal dia para ainda sair no dia e não sair no dia seguinte. Exato. E então, Exato, é tema isso. 2, memórias. O quê? Tema 2, memórias. Memórias. Este foi um tema que a minha prima me deu, que eu estava a pedir Uhum. temas no Instagram e ela falou-me disto. E Sim. eu acho extremamente interessante, porque parece que não, mas é um tema que dá para falar imenso. Pois dá, pois dá. É assim, nós somos feitos de memórias. Aquilo que nós somos agora tem a ver com memórias do passado, de certa Mas a forma. questão é essa, a questão é até que ponto é que isso é verdade? No sentido em que grande parte das nossas memórias são, de certa forma, construídas e alteradas por nós. Realmente. Porque tem Mas é sempre a ver verdade. com a nossa perspectiva das coisas. Sim. Por exemplo, Sim. o que é que distingue uma memória muito antiga de um sonho? Há coisas que eu acho que aconteceram e que fico a pensar, mas será que aconteceu mesmo? Isto é tão improvável ter acontecido. Sim, Mas sim, que, sim. mas Isso que também me tomo como uma acontece. memória. Uhum. Isso também me acontece muitas vezes. Há certas memórias antigas que eu não sei, tipo, tenho uma ideia, mas eu fico, calma, mas isto aconteceu, isto é real, isto já estou a alterar um bocado a história ou isto realmente aconteceu. É que eu às vezes fico mesmo confusa, mas isso são memórias mais antigas, obviamente. Ou tipo, também tem a ver com aquilo que nós tentamos acreditar, não é? Que aconteceu. Também tem a ver com Sim. isso. Pois é isso. Nós não somos nada objetivos, nós somos super subjetivos. Sim, Em tudo, e então acaba por ser muito difícil. Depois as memórias também refletem muito a nossa posição na altura, que muitas vezes não é a nossa posição em relação àquilo agora. sim. E Ma- então acaba por ser sempre muito estranho. Sim, e depois também acontece aquela coisa de quando eu era mais nova tinha uma maneira de pensar, uma mentalidade e aconteceu uma certa situação. Só que quando eu me lembro dela agora já não tenho a mesma mentalidade que eu tinha não sei quantos anos atrás. E depois fico um bocado confusa. E calma, eu pensava assim, eu alterei a memória, fica um bocado É a tentar isso. perceber o que é que aconteceu realmente. Não é? E às vezes nem são memórias muito distantes. Mas, por exemplo, eu se pensar no início do 10º ano, quando cheguei a Soares, eu não me lembro de quase nada. Sério? Eu por Tenho acaso lembro perfeitamente. meia Oh, dúzia de ok. memórias soltas. Uma aqui, outra ali, outra... Mas, no geral, Ok. tipo, lembro-me... Porque eu mudei de turma logo. Tipo, estive numa turma num dia e no dia seguinte já estava noutra. E Uau, lembro-me porquê? Isso não sabia. por causa dos horários. Porque tinha, tipo... Nós, no nosso ano, ainda tínhamos 3 tardes livres e uma manhã livre, ou ao contrário. Só tínhamos um dia completo de aulas no 10º. Ai, meu Deus, que bom. Era mesmo bom. Mas Pois. então, eu tinha... Na primeira turma tinha, tipo... Segunda à tarde livre, terça de manhã ocupada. Não, tinha manhã livre, tarde livre, manhã livre, tarde livre, manhã livre. Ou seja, era sempre a trocar. E a nível de horários, para eu vir de passos, etc., não me dava jeito nenhum. Enquanto na segunda turma, sim, tinha tarde livre, 3 tardes livres, um dia completo de aulas, uma manhã livre. Ou seja, Exato. a nível de horários era sempre muito mais fácil. Ainda por cima eu ficava no Porto, em casa dos meus avós, do dia que tinha ocupado para a manhã livre. Ou seja, era mesmo Exato. tranquilo. Isso é meu fixe, então. Mas então eu lembro-me do primeiro dia de aulas, com a primeira turma. Depois, lembro-me de coisas muito soltas. Lembro-me de ter jogado ao Eu Nunca. E Sim. lembro-me da Guedes, que era uma colega minha, aos pinchos, sempre a dançar. O que pode ter sido no início, pode ter sido no fim, porque ela está sempre a fazer isso ainda agora. Sim, isso também me acontece, que é tipo, às vezes há certas memórias que eu não sei onde é que elas Onde é que se enquadram. encaixam? Eu tenho aquela memória, mas não sei se foi no início, se foi no fim, se foi a meio. Sim, Não é sei. isso. Eu, por Exato. exemplo, eu dá coisa de 6 meses, houve ali um período em que aconteceram tantas coisas tão rápido Sim. que eu não sei o que é que aconteceu de facto, o que é que não aconteceu, se aconteceu, se... Só Sim, eu não estou a sei. perceber, eu estou a perceber. Eu por acaso, eu do 10º ano, eu lembro perfeitamente do Paddy Paper. É assim, Também eu lembro eu. mais do 11º, obviamente foi muito mais intenso o
pad e paper do 11º, não é? Desculpa, foi espetacular o pad e paper Foi 11º. Foi Só para muito bom. contextualizar, nós no início de cada ano, na Soares, quem chega no 10º ano faz um pad e paper pela escola e os alunos do 11º e 12º, que entraram para o 11º e que entraram no 12º, estão pela escola, estão espalhados nos postos a introduzir a escola, etc. E este ano eu estive no posto de desenho. Eu estive com a Joana e com mais meia dúzia de malta. E então nós metíamos-nos à porta da sala, com ares de quem queria matar aquela gente toda, ar de mau mesmo, Exato. assim. Para dar mesmo medo às pessoas da Sim. Soares, tipo do 10º ano, tipo... Pronto, as pessoas começavam logo, uns rescanhavam-se a rir, outros ficavam mesmo sem perceber e ficavam à toa. O que foi um bocado mau, mas tinha muita piada. Depois pegávamos e fazíamos-lhes uma pergunta. Se eles não soubessem a pergunta, tinham de fazer alguma coisa. Ou seja, a pergunta normalmente era: qual era o verdadeiro nome de Pablo Picasso? O verdadeiro nome de Pablo Picasso é Pablo Picasso. Mas as pessoas ficavam tão à toa que começavam a inventar coisas. Um era: porque eu acho que ele era Juan. Eu lembro-me que eu li que ele era Juan Picasso, não sei o quê. E nós ríamos, não é? Porque as pessoas estavam a inventar completamente. Então, quando as pessoas não sabiam a resposta, tiveram de cantar o Atirei o Pau ao Gato, mas aos berros, tiveram de desfilar, de dançar. E depois, lá dentro, a atitude mudava completamente. Lá dentro, a Joana estava a dizer às pessoas o desafio, que era desenharem lá uma peça que lá tinha. Exatamente, durante algum tempo. E eu estava com o Alex e com a Olga, acho que era, e com a Lia às vezes, a fazer pronto, no fundo, a falar já mais tranquilo, já mais a explicar que estávamos a brincar, que era muito bem-vindo, a dar os nossos contactos para caso as pessoas precisassem de alguma coisa. Todas essas coisas nós estávamos já era um discurso muito mais amigável. Mas foi um dia incrível. Pois foi, eu acho que o facto de eu e tu termos estado no mesmo posto foi muito bom, foi muito incrível. bom. E depois é isso, por exemplo, eu lembro-me desse dia, do início do ano, e depois não me lembro de coisas até para aí um mês depois. Os inícios do ano, sim. eu esqueço-me das coisas, eu não me lembro do que aconteceu, percebes? Não sei, foi uma rotina, não é? Começas a entrar na rotina e acaba por ser tudo muito monótono e automático que tu às vezes nem pensas o que é que estás a fazer, porque é tão automático ir para a escola, ter aulas, sair da escola e ir para casa, que não crias nenhuma memória, porque são coisas bastante automáticas. Pois, acho que é isso. Por causa disso. Mas acho que chega a uma certa altura em que as nossas memórias são só as coisas que de facto importam, não é? Sim, exatamente. São aquilo que teve algum impacto em nós, emocional, seja... Sim. Outra... Eu lembro-me desse dia... emocional, de certa maneira. Esse dia foi incrível. Eu lembro-me de Pois tudo. foi. Lembro-me de irmos comprar autocolantes para meter nas caras das pessoas, porque cada um tinha de levar um autocolante. Lembro... Sim, foi espetacular. eu lembro de chegar ao final do dia e virar-me tipo... Eu estou mesmo cansada de falar e as pessoas ficam tipo chocadas porque eu não falo nunca. Então o facto de eu estar cansada de falar é porque falei imenso. E tu não estavas no discurso, tu estavas a ver as pessoas a desenhar e dizer... Depois a Joana fala assim, a Joana é só dar-lhe assim... Ela só precisa da faísca. Quando há a faísca, ela já está tudo a arder, já está a falar assim, não se cala durante 1 hora. Não, mano. Exatamente. Mas foi mesmo fixe. Mas é que é mesmo. Mas foi muito bom, Foi incrível. No próximo ano já não podemos fazer. No próximo ano eu não estou lá, mas tens de continuar esta postura de... Porque o meu pad e paper no 11º foi horrível, porque não se fez nada, percebes? Porque assim, eu sinto não que... Não estava lá eu. Ora, aí está. Ou melhor, estavas tu a fazer, não é? Não estavas... Sim, estava a fazer. Mas... Eu nem sei se te vi. Eu não me lembro, porque eu no 10º ano eu andei... Eu também em desenho, e foi horrível. Então eu andava a circular, e depois, de repente, já nem fiz nada nos outros postos, nem no posto em que eu estava. Já não estava... Mas... já me lembro de ti. Lembras-te de mim? Eu não. Estás a ver? É estas coisas. E depois, eu lembro-me de muito poucas coisas. Tipo, às vezes, estou a falar com uma amiga minha e ela...
porque tu lembras-te daquilo que aconteceu há um ano, daquela conversa que nós tivemos. Eu, o que é? Achas mesmo que eu me lembro daquilo? Eu lembro-me que nós eventualmente até estivemos juntos há um ano, mas não me lembro da conversa que tivemos. Da conversa, exato. Não faço a Eu, por mínima do que acaso, estás a falar. Pois, eu aí nesse. Eu acabo por me lembrar mais das conversas que eu tenho com as pessoas do que momentos em si. Não, eu lembro-me das duas coisas, sim. Mas tipo, eu tenho facilidade em lembrar-me de coisas. Se a pessoa me tipo, de estimular, tipo, lembras-te disto, eu acabo por me lembrar de certas coisas. Tenho Sim. facilidade nisso. Mas também depende da situação. Mas em geral, eu até tenho facilidade em lembrar de coisas. Eu acho que traduzo os acontecimentos em sensações. E, por Sim, também. exemplo, eu se pensar num almoço que tive há pai um ano com determinadas pessoas, se eu me lembrar que aconteceu o almoço, muitas vezes passa-me ao Sim. lado, não é? Mas sei que foi uma coisa fixe, sei que gostei, mas não sei muito bem o que é que aconteceu, Sim, mas percebes? sabes que gostaste. Teve ali um Ou então impacto em ti, sei mas não que, sabes porquê. também já tive almoços, e os almoços porque normalmente são um espaço onde há um maior convívio, mas também já tive almoços em que eu olho para trás, já não me lembro muito bem do que aconteceu, nem onde é que foi, mas sei que foi horrível e sei que foi angustiante. Sim, sim. Isso é como aos sonhos. Às vezes, tipo, tu acordas e também não sabes o que é que aconteceu exatamente, mas lembras-te da sensação dele. Sim. É a mesma coisa. Acho que vai um bocado ao mesmo encontro. E outra coisa, em relação às memórias, tipo, Uhum. eu durante imenso tempo gozava com os filmes internamente. Acho que nunca verbalizei isto, mas quando alguém está a ter uma memória e está fora do corpo, está só a olhar para as coisas a acontecerem e a ver-se a fazer as coisas. Sim, E eu penso, por amor de Deus, se isto fosse uma memória real, a pessoa estava não era no assim. corpo, porque isto não. Mas eu não sei se foi por estímulo dos filmes ou se é uma coisa que acontece. Muita gente já me disse que isto lhes acontece, que é, eu penso nas coisas e penso em mim fora de mim, no sentido em que eu parece que me estou a ver a fazer as coisas, apesar de eu nunca me ver de facto. Está a fazer sentido, não? Sim, está a fazer sentido que eu estou a tentar tipo, associar uma memória para pensar se é mesmo assim. Estou a pensar no Paddy Paper e estou-me a ver, de facto. Pois é isso, tipo, eu estou Sim, a ver-me a vir do corredor a olhar para mim com cara de mau. E eu não me lembro sim, disso, de facto, não é? Lembro-me das pessoas estarem a vir, mas lembro-me da sensação de eu estar com cara de mau, lembro-me Mas eu sim, eu estou a vejo-me. perceber. Ou seja, mais uma vez, as memórias aqui não são reais, podem ter É verdade. bases reais, mas depois o que Também são são de facto alteradas já pela nossa não. cabeça. Sim, Exatamente. que E é certas estranho. memórias eu sinto que também podem ser manipuladas. Por exemplo, tu tens uma certa memória, mas a outra pessoa diz que não foi assim que aconteceu. E tu, tipo, começas a acreditar que não foi mesmo assim. E começas a criar uma situação completamente diferente da mesma memória, só que como a outra pessoa disse que era diferente, tu aceitaste que essa memória era diferente mesmo. Não sei explicar. Mas às vezes também conseguimos alterar as nossas próprias memórias se nós acreditamos fiamente que a nossa memória está errada e que a outra está correta. Não sei. Sim, Isso já me aconteceu e é um bocado estranho. pois é isso, porque depois o que é que tem razão? É o que eu me lembro ou Ou o é. que é que a pessoa disse que na Pois, verdade aconteceu. porque Porque eu não teve mais. sei. Exatamente. Às vezes é um bocado confuso. E depois, por E exemplo, memórias de quando és criança. Estás a ver uma foto e lembras-te daquilo, mas se calhar não te lembras mesmo, mas lembras-te de que te disseram que era assim. E são sim, memórias exatamente. completamente construídas do zero, que Sim. até nem é possível lembrar-te daquilo, porque grande parte das pessoas só se lembra de coisas a partir dos 3 anos, ou assim. 4, acho que é a partir dos 4. Ok, se calhar eu acho. Era por Sim, aí. é a mesma coisa, vai dar ao mesmo. As pessoas só se lembram de coisas a partir de uma certa idade. E depois, se eu pensar, eu quase que ponho as minhas mãos no fogo que eu me lembro de coisas antes disso. Mas que se Sim, calhar não me lembro. sim, é verdade, eu tenho memórias minhas de 3 anos, só que, opa, eu às vezes eu acho que não, aquilo se calhar eu não me lembro mesmo, mas não sei, mas Pois é é verdade, isso. isso acontece-me. Porque eu tenho certas memórias antes que eu tenho quase a certeza que me lembro e que ainda tenho aquelas sensações
mas supostamente é impossível lembrar-te, porque o teu cérebro evolui ou cresce, acho que é por causa disso que as memórias são apagadas, não sei, porque o teu cérebro tem um desenvolvimento e acaba por crescer, não sei, tem a ver com isso. Mas tipo, Eu já li isso em honestamente, qualquer sítio. ainda bem. Uhum. Porque tipo, eu agora que tive a minha irmã, eu fico a pensar, coitada, se nós nos lembrássemos do momento do nosso nascimento, deve ser horrível. Tipo, porque é um choque imenso. Tu começares a respirar, os teus órgãos todos a começarem a funcionar. Eu acho que nós entrávamos todos em modo parafuso e começávamos a dar em tolos se nós nos lembrássemos Lembrar-nos disto. disso, exatamente. Realmente, mas é que é verdade. Eu, por acaso, há uns anos atrás, eu convenci-me a mim mesma que me lembrava de memórias quando estava dentro da barriga da minha mãe, sim. É sim. Isso já é levar a outro nível, Joana. Isso já é. Eu sei. Mas eu era pequenina, eu tinha 10, 11 anos quando isso aconteceu. Eu lembro-me dessa memória de me lembrar de uma memória, estás a perceber? Sim. Aqui agora a juntar tudo. Mas eu lembro de fazer isso, que é tipo convencer-me que me lembrava desse momento. E pronto. E também não olhas para trás e, por exemplo, eu olho para os meus primos. A minha prima tem 10 anos. 10 anos. E eu olho para ela e ela é pequenina. Só tem 10 anos. Mas eu se olhar para trás e se me imaginar com 10 anos, eu fogo, com 10 anos já tinha 10 anos, não é? Já não. Sim, exatamente. Eu tenho muito isso com o meu irmão. Já era crescidinho. Também. Eu, quando andava no 5º ano, eu não me sentia. Eu não me olhava da mesma maneira que eu olho para o meu irmão. Mas se calhar, pronto, talvez eu também era assim, não é? Mas não sei, é mesmo estranho, porque sei lá, eu acho que nós às vezes achamos também que temos mais maturidade que aquilo que nós temos. Pois é isso, acho que sim, sem dúvida alguma. Sim, não é? E eu sinto bastante isso. E tipo, se calhar no 5º ano eu sentia-me preparada para andar sozinha, tipo, na rua, da escola à casa, e eu não consigo deixar o meu irmão fazer isso. Não consigo. Porque ele tem 10 anos. Não sei. É um bocado estranho isso. E outra coisa, tu já... Por exemplo, há pessoas que dizem quem me dera, tipo, ter 10 anos outra vez. Ou quem me dera... Tu sentes que gostavas de ter outra idade que aquela que tens? Como assim? Eu acho que não. Eu acho que isso não é quem me dera. Eu só tenho saudades de não ter as responsabilidades que agora tenho. É um bocado mais isso. É que, por exemplo, eu não. É que muitas vezes as pessoas dizem quem me dera ter 10 anos outra vez. Quem me dera ter 12. Quem me dera... E eu olho e digo, por amor de Deus, 12, que idade chata. É tipo quando as pessoas começam a achar que já são adultas e são todas muito fixes e depois não são nada e é só estranho e eu não gosto. Olho para pessoas de 12 anos e fico, no geral, não gostava nada de ter esta idade. Isso é verdade, mas eu só tenho, mas não é 10, é mais tipo infantária, tenho saudades daquela altura. Mas eu depois mas não é olho aquela idade. e fico, não, também nessa idade eu não estava a fazer nada de jeito, não estava a fazer nada produtivo, não estava. Agora olho e digo, ok, eu sinto que agora, há pouco tempo, coisa de um ano assim, sinto que comecei, que atingi um determinado nível. Que depois sei que vou olhar para trás daqui a uns anos e vou dizer, pelo amor de Deus, 18 anos, que criança. Mas sinto que a partir de uma certa altura atingi um certo nível e sinto que começo a ser produtivo e tenho mais responsabilidades, verdade. Mas também consigo fazer mais coisas que eu acho interessantes. Sim, isso é verdade. Isso eu concordo plenamente. E eu sinto acho que todas as idades têm até tipo aos 27, 30 se calhar, acho que é uma idade fixe de se ter. Eu olho e digo, tipo, não me importava de ter até 30. Porque eu acho que é fixe. Acho que são idades fixe. A partir dos já 30. Tens uma independência. Sim. Pois é isso, acho que sim. Mas tipo, já não sou criança, mas também ainda não sou tipo completamente. Porque eu depois sinto que adulto é quando tu começas, ou és pai, ou assim uma coisa, e já tens de cuidar de outras pessoas, percebes? E eu não me vejo a ser pai antes dos 30, pelo menos. Então acho que tipo, até aos 30 acho que é fixe. E depois a partir dos 30 acho que começas a sentir-te um bocado velho.
Isso Não é verdade. sei. Porque, sim, eu acho que a transição entre dos 39 para os 40 é chocante. Eu estava a falar Não dos sei, 29 para os 30 já. Sim, eu estou a perceber aquilo que estás a dizer, mas sei lá, eu acho que é chocante essa alteração do 3 para o 4. Pelo menos eu sinto muito isso nos adultos, quando Os fazem entas, 40 porque anos. começas nos Meu entas e Deus. não vais acabar nos entas a não ser que chegues aos 100. Sim, sim. O que é que eu ia dizer? Eu ia fazer um comentário em relação a isso. Mas é isso. Esqueci-me daquilo que eu ia dizer. Estava sempre a acontecer. Tenho uma amiga minha que a conversa basicamente é isto. Nós começámos a falar e depois esquecemos-nos os dois de que íamos dizer, ficámos calados metade do tempo e depois lembrámos-nos e depois Sim. esquecemos-nos outra vez. Pronto, é uma piada. É, acontece. Isto está-me sempre a acontecer porque está-me sempre a passar pensamentos e coisas que eu quero dizer, mas depois quando vou a falar esqueço-me de tudo, porque estou-me a focar em falar e não tanto em dizer aquilo que aquilo que eu queria. Sim. Não sei se isto faz sentido, mas Acho que isso sim. acontece muitas vezes. Sim. Mas já me lembro daquilo que eu ia dizer, porque a idade até aos 30 anos tu acabas por aproveitar a vida e sinceramente eu acho que acontece muita coisa nessa idade. Porque, não sei, porque acabas por ter mais independência e podes fazer aquilo que tu quiseres, acabas por conhecer pessoas que se calhar vão ser pessoas que te vão acompanhar mais para o resto da vida, de maneira geral, não sei. E acho que é um bocado mais por aí. Eu sinto muito que é por aí porque tu já tens aquela independência, ao mesmo tempo também não és completamente adulto e maduro para teres uma vida Pois é isso. estável de adulto. Pois, acho que é um bocado por isso. aí. Tipo, universidade, acho que deve ser espetacular os anos da universidade no sentido de Sim, já em tens. tudo. Sim, acho que é. E depois o saíres da universidade e começares a trabalhar e começares. Especialmente, é assim. Eu não me vejo, neste momento, não me vejo a trabalhar noutro campo senão nas artes. Sim. Mas começares a trabalhar e a fazer os teus projetos profissionalmente, tipo, para ganhares a tua vida, deve ser ao mesmo tempo frustrante, mas extremamente satisfatório se conseguires fazê-lo. Sim, sim, exatamente. E depois estás a ganhar dinheiro por isso, ou estás a ganhar reconhecimento por isso. Sim, é E isso. isso é mesmo fixe, porque estás a fazer aquilo que tu queres e que gostas e estás a ser recompensado por aquilo que tu gostas de fazer. E isso é fixe, eu acho que sim. E acho que concluímos assim o episódio. Dizes? Acho que sim. Acho que correu bem. Também acho que sim, acho que foi muito bem. Obrigado, Joana. De nada, pronto. Depois eu quero ver a tua de bigode, estou curiosa. Que medo, não devia ter falado nisso.